Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio da Quest Investimentos. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o cenário e os mercados no mês passado, mês de janeiro de 2015. O cenário internacional em janeiro foi um cenário um pouco mais complicado. Continuamos tendo uma queda no preço das commodities que influenciaram bastante a percepção de risco nos mercados internacionais. O petróleo continuou operando abaixo dos $50, um nível impensável há 6 meses atrás. Ainda que num ambiente em que os Estados Unidos permanecem divulgando dados bastante positivos do ponto de vista de atividade econômica, principalmente quando nós olhamos para o mercado de trabalho, num ambiente ainda sem pressão inflacionária, o que torna o possível aumento de juros por parte do Fed, Banco Central Americano, mais provável para o final apenas desse ano. Num ambiente global, ainda de baixo crescimento quando a gente olha para fora dos Estados Unidos. A Europa vem divulgando dados de crescimento fraco. Não foi à toa que o Banco Central Europeu iniciou, nesse início de ano, assim como o Fed fez durante um bom tempo, desde o início da crise, um programa de compra de ativos, um quantitative easing, que trouxe também a percepção de que os juros internacionais, aliando os Estados Unidos, aliando a Europa e aliando um Japão ainda com crescimento bastante fraco, um ambiente de juros internacionais bastante baixos por mais tempo. Isso é importante para o Brasil porque, de alguma forma, nos faz ganhar tempo para que continuamos o processo que foi iniciado a partir do anúncio da nova equipe econômica de alguns ajustes de correção de rota na nossa matriz macroeconômica. Em relação ao cenário local e comentando esses ajustes, nós aqui na Quest acreditamos que eles estão vindo na direção correta. As medidas inicialmente implementadas pela a nova equipe econômica claramente vão na direção de recuperar uma credibilidade pelo lado fiscal. Num ambiente de crescimento baixo, isso tornará a meta de superávit primário desse ano de 1,2% do PIB bastante difícil de ser atingida. Mas o mais importante, na nossa opinião, é que há uma inflexão clara do ponto de vista de percepção de risco fiscal no Brasil, que vai ser precificada ao longo de 2015 pelos mercados. O mês de janeiro se iniciou, o ano de 2015 se iniciou com uma mudança na percepção de crescimento econômico para o Brasil. Nós revisamos o PIB de 2015 para baixo, o mercado vem revisando também as suas previsões e hoje é muito factível que nós trabalhemos com um PIB no terreno negativo em 2015. Acho que o mês de janeiro, do ponto de vista do risco associado a um possível programa de racionamento de energia, não foi um mês positivo nesse aspecto. Um mês de chuvas abaixo da média e com reservatórios no centro-oeste e no sudeste em níveis muito perigosos. Não estamos ainda no final da estação chuvosa, devemos aguardar os próximos meses, porém, o risco de algum programa, inicialmente de racionalização e depois de racionamento de energia, passou a ser elevado diante da situação hidrológica dos últimos meses. Isso tudo faz com que nós, que sempre trabalhamos que a recuperação da credibilidade fiscal iria trazer uma inflexão na percepção da economia brasileira ao longo deste ano e possivelmente nós assistiríamos no segundo semestre desse ano o início de uma recuperação econômica, muito provavelmente esta inflexão foi adiada. E obviamente que os mercados refletiram isso com queda nos ativos brasileiros no mês de janeiro. O Ibovespa fechou o mês com 6% de queda, em torno de 6,2% de queda para ser mais preciso. Os nossos fundos de ações não tiveram um desempenho favorável no mês de janeiro. O nosso Quest Ações, o nosso FIA, teve uma queda de 7% no mês de janeiro. E os nossos fundos long short tiveram, depois de um longo período, uma queda de 0,9% no caso do Equity Hedge.
O principal fator que fez com que as nossas carteiras tivessem um desempenho negativo no mês de janeiro foram os 3 seguintes setores. O setor de educação, no caso dos FIAs, uma posição que foi muito bem sucedida ao longo dos últimos 3 anos, mas que em função de algumas mudanças no programa governamental do FIES, trouxe prejuízo para as ações deste setor e impactou em parte o nosso desempenho em janeiro. Também tivemos contribuições negativas do lado do setor de agribusiness, em Cosan, e também do lado do setor de siderurgia. Os fundos de renda fixa, por sua vez, o nosso Quest Yield, teve uma boa performance no mês de janeiro, encerrando o mês próximo a 110% do CDI. Esse é um fundo que vem sendo um fundo que é um dos nossos destaques de performance nos últimos anos, com uma excelente relação risco-retorno acumulado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos, espero revê-los em breve em mais um vídeo da Quest.